Acho que dá para dar uma ligada numa luz aqui, ou de repente tirar essa que está bem na minha esclerótica. Melhor. Uau, amém? Como é que vocês estão? Ah, que voz grossa, Tonhão, meu Deus. Amém. Locutor de rádio. Tem alguém nos visitando hoje? Eu acho que eu vi um rosto novo. Olha aí, Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Querem levantar a mãozinha aí para que o pessoal veja a mãozinha de vocês? Só levanta a mão aí também. Olha aí, ó, Jesus. 2 pessoas. Como é que é o nome mesmo? Ana Carolina. Sabia que era Ana alguma coisa. Nicole. Ana Carolina e Nicole. Sejam bem-vindas. Que o Senhor possa falar o coração de vocês. Eu creio que Ele já tem ministrado, liberado verdades sobre vocês. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Theo, por me emprestar a tua Bíblia. É incrível como textos escritos há milhares de anos atrás, alguns deles, podem ser tão vivos e tão presentes, tão reais, tão atuais. E é o que eu te peço nessa noite, Pai. Traduz o teu coração para o nosso coração nessa noite. Derruba todas as fortalezas do engano, da mentira que se levantaram sobre nós, Senhor. Coisas que nós acreditamos sobre Ti, que não são verdades sobre Ti, coisas que nós acreditamos a respeito de nós mesmos, que não são verdades de nós mesmos, coisas que nós acreditamos de outras pessoas, que não são a verdade a respeito delas. Desfaz, Senhor, aquilo que tem que ser desfeito e constrói aquilo que precisa ser construído, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa noite. Amém? Amém, é o desejo do meu coração para essa noite. E o que eu tenho para dizer, muitos de vocês já ouviram, mas eu sinto no meu coração, no meu espírito, que elas precisam ser repetidas. Eu sempre tive um desejo e eu parei de falar nesses últimos meses, talvez nesse último ano, mas algo que me ajudou muito na minha adolescência a memorizar, a gravar textos, momentos pontuais do que Deus falou comigo foi anotar. Então, se tu tem papel e caneta, um caderninho, mais maravilhoso ainda, um caderno, porque tá tudo ali registrado, bota a data, depois tu vai olhar quando tiver nego velho, para aquelas anotações, ver, meu Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a abrir a Bíblia, a ler a Bíblia e ler a palavra de Deus, que é suficiente para nós, amém? Então abre aí a tua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6, versículo 46. Quem achou, dá um glória.
bem fervoroso no espírito. Meu Deus, muito glória, fervoroso. Vou tentar mais uma vez. Quem achou, dá um glória fervoroso em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Sejam fervorosos no espírito. A palavra de Deus diz assim, ó: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Outra versão vai dizer, é obediente a elas. Outra versão vai dizer ainda, as observa. É como um homem, verso 48, que ao construir uma casa, cavou fundo. Outra versão vai dizer, abriu profundas valas e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras, presta atenção, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as observa, não é obediente a elas, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Outra versão vai dizer, foi grande a sua ruína. Jesus está aqui trazendo um ensino muito poderoso para os nossos dias. E eu quero que a gente consiga olhar para esse texto e que a gente consiga observar algumas coisas nesse texto. Eu sempre falo que Jesus, ele começa dando uma voadeira nos peitos, né? Jesus fala, por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que vocês estão reconhecendo o meu senhorio, a minha autoridade, mas vocês não fazem o que eu digo? Deixa eu contar uma história para vocês. Essa história, ela se dá em dois exemplos. Um primeiro exemplo é de alguém que teve o desejo de construir uma casa. E ao ter esse desejo, ele teve uma primeira ação. A primeira ação foi cavar. Foi abrir profundo. Alguém tem um copo aí? Tem um copo aqui, né? Um copo cheio, alguém tem? Cheio não tem, né? Mas me dá um copo vazio que eu encho aqui. Eu quero ser bem didático nessa noite. Deixa eu dizer uma outra coisa. Quem já ouviu essa palavra, medita nela de novo. Ela se renova. E existe um ensino que é, até o dia de Cristo voltar, nós vamos precisar alicerçar nossa vida nele, amém? Então, a pessoa que desejou construir uma casa, ela teve uma primeira ação. Ela cavou, ela abriu profundo, ela trabalhou no fundamento. Quantos aqui já passaram perto, já viram alguma construção? Levanta a mão. Eu dou esse exemplo porque é um exemplo que, embora faça um tempinho, é o que mais está vivo na minha cabeça, porque eu passava por ali todos os dias. Quando eu trabalhava com o irmão aqui da igreja, ali perto da Cis Brasil estava tendo uma obra, estavam construindo um galpãozão assim. O galpão era de pré-moldado. Para quem não sabe o que é pré-moldado, ele vem com peças de concreto pré-moldadas. Eles trabalham no alicerce, nas vigas, e vêm e colocam.
como eu passava por ali todo dia, eu via aquela máquina bate-estaca. Vocês sabem o que é isso? É uma máquina que ela fica assim, ó. Tem. Tipo um grande martelo. E por vários dias, semanas, aquela máquina, quando eu passava por ali pela manhã, quando eu ia meio-dia para o meu intervalo almoçar, aquela máquina trabalhando o alicerce, encontrando a maior profundidade para poder fundamentar aquela construção num local mais firme. Hoje a gente está num grande galpão, num grande prédio. Existe algo aqui que nós não vemos, mas é o que é estritamente necessário e o mais importante para que nós estejamos agasalhados de segurança aqui dentro. Alicerce. O alicerce, o fundamento, é o que sustenta uma casa. É o que sustenta uma estrutura. É o que demanda tempo. E o que mais fica vivo na minha memória, como eu passava por ali todo dia, é que teve ali uma semana que, cara, rapidinho já estava, depois que eles trabalharam no alicerce, no fundamento, rapidinho eles já levantaram 2 andares. Rapidinho já vieram e colocaram o telhado. Foi rápido. O que era visível, presta atenção, o que era visível foi rápido. Aquilo que era aparente, a aparência, foi rapidinho. Ela é importante, a gente precisa. Mas eu quero que a gente compreenda aqui algumas verdades da palavra de Deus. Existe um chamado de Jesus para mim e para ti, para que nós cresçamos para dentro do nosso coração, consciência. O Senhor quer formar em mim e em ti consciência. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Jesus está trazendo um outro ensino, o Sermão do Monte. Ele senta todo mundo, uma grande multidão, e começa a ensinar. O mesmo ensino, verdade, Mateus 7, é o mesmo ensino um pouco antes. Olhem só. Jesus, ele senta todo mundo e ele começa a conversar com um povo que era judeu, que conhecia. Quem aí que já viu The Chosen? Quem não viu, depois eu vou explicar o que é e vou recomendar para vocês olharem. Mas o povo que conhecia as leis judaicas, ele conhecia a palavra de Deus, eles conheciam, tá? Então Jesus, ele senta esse povo e diz assim, ó, vocês ouviram dos antigos, está escrito lá em Êxodo, ó, não matarás. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que aquele que odiar o seu irmão, já se tornou assassino dele. Vocês ouviram dos antigos, não adulterarás, não vai trair. Mas eu quero trazer um outro ensino para vocês. Aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro, já cometeu adultério com ela. Léo, o que tu quer dizer com isso? A lei trabalhava muito o comportamento. O não matarás era literalmente eu enfiar uma faca e matar. O adultério da lei era eu conceber. Vocês entenderam? Mas Jesus, quando traz esse ensino, ele quer formar consciência. Ele diz que não é só o que é aparente, o que é visto, que é infringir a lei, que é pecar contra o Senhor. Mas aquilo que está dentro do meu e do teu coração é mal. E é aí que nós precisamos trabalhar. Mas muitas vezes ninguém vê coração aqui. A gente pode chegar aqui completamente destruídos, mas com as nossas mãos erguidas. Mas sabe qual é o problema disso?
é que nesses dois exemplos do texto que nós lemos aqui, de Marcos, de Lucas, é que diz assim, ó, quando, nos dois exemplos é quando vier a enchente. O temporal, a tormenta, quando vier. Quando é questão de tempo. Não é se vier, é quando vier. Existem tempestades que servem para denunciar onde nós temos fundamentado a nossa estrutura, a nossa vida. Repitam isso comigo. Existem tempestades que servem para denunciar onde temos alicerçado a nossa vida. O ato desse primeiro homem, esse primeiro ato do primeiro exemplo, foi que ele cavou. Já brincaram de Lego? Já brincaram de construir o castelinho de carta? Estou até dobrando a carta para ver se ela fica mais firmezinha. Sem alicerce, qualquer coisinha derruba. Então, o convite de Deus para mim e para ti, quando nós verdadeiramente o conhecemos, é que exista em mim e em ti, que somos maus, o ato de cavar profundo e tirar para fora aquilo que existe de mal dentro de nós. O cavar, do que o Senhor colocou e tem colocado nesses últimos anos no meu coração, é um ato de eu abrir o meu coração e permitir que o Senhor me transforme de dentro para fora. Permitir que a palavra de Deus, que lá em Hebreus vai dizer que ela é uma espada, que ela penetra, que ela divide a alma. A palavra de Deus, ela faz essa cirurgia em mim e ti, e diz assim: ei, isso aqui é mal, arranca fora. Encher algo que já está cheio. Eu não posso, 1 Coríntios 3:11, não se pode colocar um alicerce, um outro alicerce, além daquele que já está posto, Cristo Jesus. Não podemos essas emoções de vocês na escola começam o que é instável no sentimento, no pecado. As coisas que começam sem estar fundamentadas, é questão de tempo. Isso é muito sério. O convite de Deus para mim e para ti hoje se cumpre em 3 etapas. A gente vai ler de novo aqui. Bota os teus olhos aí lá em Lucas 6, tá? No verso 48. Perdão, 47. Ó, te devolvi cheio de água, ó. Diz assim, ó, que aquele que vem a mim, diz assim comigo, vem a mim, e faz assim comigo junto, ó, vamos ser didático nessa noite, vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica. Essa pessoa que cumpre essas 3 etapas,
de estar diante do Senhor, de chamar Ele de Senhor, de render a vida para Ele, que vem até Ele, que ouve as palavras dEle, que vem até Ele, que ouve as palavras dEle e a coloca em prática, esse cara constrói sobre algo sólido, não algo instável. Lá em Hebreus vai dizer que Ele é a âncora da nossa alma. Meu Deus, esse texto, como eu já me agarrei nesse texto em oração, em desespero. Senhor, Tu é a âncora da minha alma. Minha alma, ela é instável, as minhas emoções, elas são instáveis, me levam a lugares que eu não quero ir, que eu não fui criado para ir, mas Tu é a âncora da minha alma, eu me apego nas Tuas palavras. Salmos 19 vai dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. É algo sólido, é algo firme, é a rocha que esse cara construiu a sua casa. Esse cara que veio ao Senhor, que ouviu as palavras dele e que praticou essas palavras. Esse cara construiu sobre a rocha. Esse cara, quando vierem as tempestades, vão dar uma mexida ali, mas não vão derrubar. Amém? Amém? Mas deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Verso 49, bota os teus olhos aí. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Deixa eu tomar a liberdade para acrescentar aqui. Aquele que vem ao Senhor e que ouve as palavras dele, mas não pratica, cumpre duas dessas 3 etapas, ele também constrói, porque Deus colocou no homem um desejo de construir. Deus colocou no ser humano um desejo de construir. Mas a palavra de Deus diz assim, vê onde cada um constrói. Então aquele que vem ao Senhor, que ouve as palavras, presta atenção, porque muitas vezes essa é a nossa vida. Nós estamos aqui sendo expostos a essas verdades. Nós estamos aqui dizendo que a palavra, eu estou dizendo isso para vocês e para mim, tá? Dizendo que a palavra de Deus, ela é suficiente, mas na primeira enchente que bate na nossa casa, derruba. Isso denuncia que nós temos vindo até Ele, nós temos ouvido a Ele, mas que algumas coisas nós não temos colocado em prática. Eu digo isso para acrescentar fé em nós, fé no meu e no teu coração. Porque todos nós construímos, gente. Esses 2 exemplos, essas 2 pessoas, elas construíram casas. Todos nós construímos coisas. E nós precisamos hoje fazer uma reflexão de consciência. Uma reflexão de dentro para fora. Onde eu tenho construído a minha vida? Mesmo que o que a gente constrói seja derrubado, como foi com Jó, existe uma esperança que Deus planta no nosso coração, de que ainda que a árvore que foi cortada, olha só a fé desse cara, ao cheiro das águas, só o cheiro das águas, não falei que de vir regar, que só o cheiro das águas ela vai ser colocada no lugar de novo.
ela vai brotar, vai crescer. Há esperança. E Deus faz essas coisas, e isso é sobrenatural, isso não vem de nós. Não vem de nenhuma habilidade, não é porque ninguém é bom. Mas nós precisamos fazer uma decisão de nos entregarmos ao Senhor, de vir até Ele, de ouvir a Ele e de entregar toda a nossa vida, todo o nosso ser a Ele e praticar aquilo que Ele tem colocado para nós. Isso é para todos nós. Há um exemplo que Deus falou comigo no ano passado que faz muito sentido. Todos nós somos discípulos de Jesus, aqueles que desejam seguir e obedecer a Ele, já receberam Ele como Senhor da sua vida. Deus falou comigo num exemplo de aluno. Existe o aluno da pré-escola e existe o aluno do doutorado. Todos eles são alunos. Um já está numa medida diferente, mas todos são alunos. Então, todos nós, em algum grau, diante dessa palavra, estamos num momento da nossa vida que precisamos entregar todo o nosso ser a Ele, para que Ele coordene. Alguns de vocês estão enfrentando desafios na escola, e talvez vocês tenham construído uma outra personalidade para ser aceito, mas isso uma hora vai vir a enchente, vai bater e vai derrubar. O desejo de Deus é entregar para mim e para ti a identidade de quem realmente nós somos, de vir a Ele, de ouvir a Ele, de praticar, de viver. E aí, bem alicerçados, e quando a primeira vez que Deus falou comigo com essa palavra, acho que foi 2016, veio outro texto e eu queria que a gente lesse Efésios 2. Quem achou, dá um glória fervoroso aí, aleluia. Ei. Olha o que ele fez. Vamos ler no versículo 17, tá? Efésios 2:17. Vamos ler um pouco antes, vamos ler no 14. Dá vontade de ler bastante antes, mas vamos ler no 14. Pois ele Cristo, tá? É a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, na sua morte, né? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, quando Jesus foi entregue na cruz, ele deixou de ser o filho unigênito e passou a ser o filho primogênito, o primeiro de uma nova raça. Lá em Romanos 5 vai trazer muito ensino sobre isso, leiam em casa. Essa é a nossa verdadeira identidade. Amém? Então esse é o desejo de Deus para nós, é isso que Ele fez, e essa é a verdade dele sobre nós. Então o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, a separação. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Então, tendo Cristo, tendo essa verdade em nós, de vir até Ele,
de ouvir as palavras dele, entender quem eu realmente sou, à luz, no espelho da palavra de Deus, e não dos meus sentimentos instáveis, mas daquilo que é firme e é verdadeiro, e praticando essas coisas conforme a minha nova natureza, entendendo que eu sou isso aqui, tendo essa pedra angular como meu fundamento. A palavra de Deus diz que nós somos edificados, nós somos um edifício que cresce, é bem ajustado. Eu trabalho com condomínios hoje com o pai da Laura, e eu fico pensando muitas coisas a respeito de condomínios, e isso foi uma coisa que Deus falou comigo nessa palavra tempos atrás, nesse tempo em 2016. Um edifício, quanto maior ele é, mais capacidade de agasalhar pessoas ele tem. Mas para o edifício ser mais alto, mais precisa se trabalhar no fundamento. Queremos ser homens e mulheres de Deus relevantes, sim ou não? Que vivem a sua identidade em Cristo, sim ou não? Precisamos olhar para Ele, vir a Ele, ouvir a Ele, praticar as verdades que Ele coloca sobre nós, entender a partir desse prisma, dessa verdade, quem eu sou nele, cavar, colocar o alicerce sobre a rocha, crescer. E aí mais pessoas vão vir e vão se agasalhar no que Deus tem colocado e derramado, na medida que Deus colocou na tua vida. Eu vejo aqui homens, mulheres de Deus, pastores que vão cuidar de pessoas. Eu vejo isso na vida de vocês. Para que essas coisas sejam verdade, nós precisamos trabalhar em fundamento. Precisamos trabalhar no fundamento. Permite que o Espírito Santo de Deus rasgue o teu coração com a palavra. Vamos orar? Ia chamar o pessoal do louvor ali. Hoje eu quero que a gente... Pode te colocar de pé, por favor. A vida e a morte estão no poder da língua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu desejo hoje é que a gente ore uns pelos outros. Tirando a Nicole e a Ana Carolina, né ou não? Ana Carolina, né? Acertei, vale o que eu falei primeiro. O rosto de vocês já é regular aqui nesse lugar. Vocês já veem muitas vezes esses rostos lindos e maravilhosos de vocês. E eu temo, a respeito da minha própria vida, eu digo também isso, tá? Que a gente se acostume com o formato, se apegue em coisas que são secundárias ou nem são secundárias. Ah, eu não achei legal. Ah, é o Léo que vai pregar, puxa vida, vai gritar no nosso ouvido, esse neguinho chato. Aí se apegou nisso, pois já não ouviu a palavra. Veio até ele, tá diante dele, mas não